Namastê. Astrologia médica, metafísica da saúde. O que nós encontramos relacionados ao signo de Peixes em relação ao nosso corpo. O signo de Peixes é o regente dos nossos pés. Então, quando nós falamos de Peixes em relação ao corpo, nós falamos dos pés. Portanto, todo problema relacionado com os nossos pés estará relacionado, segundo a astrologia médica, com o signo de Peixes. Os nossos pés, eles servem como uma espécie de âncora. Eles nos mantêm em contato com a realidade. Então, a partir daí, a gente já entende que problemas com os pés são problemas e dificuldades em lidar com a realidade presente. Os pés são aqueles que nos levam. Então, uma pessoa com problema nos pés, ela pode refletir sobre aonde ela está indo, é aonde ela quer ir ou aonde ela se sente obrigada a ir. Às vezes a gente se mantém num padrão emocional repetitivo, do qual a gente se sabota, a gente se machuca, mas a gente não sai dele. Seja uma sensação de obrigação com outra pessoa, com um trabalho, por exemplo, então seus pés vão sentir. Os dedos dos pés têm uma pequena mobilidade. Então aqui a gente pode entender que problemas nos dedos dos pés podem representar problemas com detalhes. Pequenos movimentos que precisam ser observados na sua vida. Questões que vão muito além da necessidade de dar um grande passo, por exemplo. Lembrando que nem tudo na nossa vida precisará de movimentos longos. Às vezes a gente só precisa se atentar a alguns detalhes. Os pés, eles vão representar o nosso aterramento, o nosso enraizamento. Eles podem ser vistos também como um símbolo de humildade. Quando a gente fica descalço em algum lugar, nós estamos nos conectando com a natureza. Nós estamos com uma considerável despreocupação com limpeza. Então os nossos pés se sujam para que o restante do nosso corpo permaneça limpo. Eles são aquela parte do nosso corpo que se sacrifica pelo resto. Mais um simbolismo relacionado ao signo de Peixes. Existe uma passagem na Bíblia, por exemplo, antes da última ceia, em que Jesus se coloca a lavar os pés dos apóstolos. Esse é um ato de serviço e de humildade. Ele estava lavando os pés dos apóstolos, ensinando a humildade e ensinando que, a partir do exemplo dele, os outros poderiam e deveriam fazer isso com os seus irmãos também. A gente precisa analisar e observar o nosso corpo como uma máquina orgânica. Ela tem um modo de funcionamento, mas esse modo de funcionamento, além de orgânico, ele também é mecânico. À medida que a gente compreende que metafisicamente algumas questões levam a algumas doenças, mecanicamente a gente evita as doenças. Porém, ao mesmo tempo, existe toda uma organicidade do qual o corpo funciona por si só. A gente só precisa aprender como ele funciona. A gente precisa apenas entender e cuidar dele da melhor forma possível. Porque o nosso corpo é a nossa forma de movimento e de evolução, a gente precisa dele. O signo de Peixes, junto a Netuno, também é regente do nosso sistema linfático. O sistema linfático, ele faz parte do sistema imunológico e ele produz os linfócitos, por exemplo. Esses linfócitos são um tipo de glóbulos brancos, aqueles que protegem o nosso corpo de vírus e bactérias. Quando a gente fala de vírus e bactérias, a gente fala de questões invisíveis ao nosso redor, mas que podem afetar a nossa saúde. Quando a gente fala de questões invisíveis ao nosso redor, a gente está falando do Oceano de Peixes. Então, à medida que a gente se fortalece imunologicamente, nós fortalecemos o nosso corpo. E fortalecendo o nosso corpo, nós fortaleceremos também a nossa espiritualidade. Fortalecendo a nossa espiritualidade, a gente fortalece a nossa saúde. Quando a gente fala do signo de Peixes, nós estamos falando da nossa saúde psíquica e espiritual. Então, uma pessoa que tem muitos problemas de saúde constantes, ela está de certa forma desconectada do seu psiquismo e da sua própria espiritualidade. Nós também encontramos algumas doenças relacionadas ao signo de Peixes, não sei se a gente pode chamar de doenças, onde a gente encontra o alcoolismo e a drogadição. Quando a gente fala do álcool, a gente está falando de uma droga legalizada, mas ela não deixa de ser prejudicial ao nosso corpo quando utilizada em excesso. Da mesma forma, as outras drogas de qualquer tipo. A gente falou brevemente que
essa busca pelo álcool e pelas drogas pode representar uma tentativa de dissolver quem a gente é, de escapar da realidade. É uma forma de escapismo também. Porém, quando a gente fala das drogas, a gente precisa também falar sobre os remédios. Muitas pessoas vivem anestesiadas pelos remédios. A pessoa vai se desconectando de si mesma enquanto se anestesia do que ela precisa realmente encarar na sua própria vida. Nós também podemos associar o signo de Peixes e Netuno, a partir da astrologia médica, com a esquizofrenia, por exemplo. Claro que se trata de uma questão psiquiátrica, mas se a gente for analisá-la a partir de uma visão espiritual, a esquizofrenia pode representar que as barreiras do ego, da identidade dessa pessoa, elas estão enfraquecidas. Então ela entra em contato com coisas, com símbolos do inconsciente, dos quais ela não consegue lidar e nem mesmo compreender. Então ela desenvolve esse transtorno de personalidade, mas é como se faltasse as barreiras necessárias para o ego. Existe um tratamento psiquiátrico para a esquizofrenia, mas acredito que um tratamento espiritual também poderia ajudar uma pessoa com esse tipo de transtorno. Nós encontramos por aí o TDAH, que é o déficit de atenção, e o autismo. O que eu teria a considerar em relação a esses dois temas? Primeiro, déficit de atenção. A gente vive num mundo extremamente estimulante, com infinitas informações, com um estímulo mental gigantesco, com tudo muito ao mesmo tempo. E a forma como o nosso sistema estimula a nossa mente o tempo todo acaba trazendo esse TDAH para muitas pessoas, em maior ou menor grau. A gente acaba tentando rotular tudo o que acontece. Então, se uma pessoa age dessa forma, ela tem essa doença. Se uma pessoa é assim, porque ela tem essa doença. Às vezes a pessoa ela só tem uma sensibilidade diferente das outras, como no caso do autismo. Às vezes é simplesmente uma pessoa que não consegue ser compreendida. Então vamos rotulá-la como uma pessoa muito diferente do padrão, então ela não é normal. Não vamos tratá-la como uma pessoa sã. Mas eu vejo esses casos muito mais como uma falta de sensibilidade mesmo. As pessoas não sabem lidar com algumas questões do inconsciente, com algumas questões da sensibilidade humana, devido a todo esse mundo de luta, de guerra, de batalha que todo mundo tem que conquistar, todo mundo tem que crescer, onde nosso mundo interno acaba ficando de lado. Então as pessoas com essa sensibilidade maior, elas são taxadas de muito diferentes, de pessoas que precisam de algum tipo de tratamento porque ela não está encaixada no padrão coletivo, então ela está vivendo errado. E aí a gente entra no sistema da indústria farmacêutica que para eles é bom. Vamos produzir um novo remédio porque inventaram uma nova doença, sendo que tem muito mais a ver com sensibilidade, espiritualidade. A gente passar a entender que o ser humano se manifesta e sempre se manifestará de infinitas formas. Mas se alguns fogem do padrão de forma muito extrema, meu Deus, é o bode expiatório. Vamos medicá-lo. É triste, para falar a verdade. Quando a gente fala dos temas do signo de Peixes, da espiritualidade, do psiquismo, nós encontramos também a homeopatia. A homeopatia vai trabalhar com remédios naturais, uma forma menos agressiva de tratar algumas questões na nossa saúde. A homeopatia também trabalha de uma forma holística, onde ela considera questões muito além do que o sintoma físico. Questões que às vezes podem ser resolvidas a partir de uma conversa, de uma atenção que você dá a outra pessoa, de uma terapia a curto prazo. Mas é muito mais fácil medicar alguém e deixá-la como uma pessoa que, coitada, foge dos padrões da sociedade, né? Não vamos olhar para esses problemas, vamos olhar para a montanha que a gente tem que subir, porque a gente precisa enriquecer, porque o mundo é dos espertos. E por aí vai. Esse é o nosso último vídeo de astrologia médica, a gente está finalizando o nosso grande ciclo pelo zodíaco. Então agora em Peixes nós já encontramos todos os signos e todas as suas representações no nosso corpo. Os signos eles representam uma forma de compreender a realidade e eles estão em todo lugar, inclusive no nosso corpo. Áries, na cabeça e no crânio. Touro, a nossa garganta e os nossos 5 sentidos. Gêmeos, os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pulmões.
Câncer, o estômago, os seios e o útero da mulher. Leão, o tórax e o coração. Virgem, o intestino delgado. Libra, os rins. E sob a regência de Vênus, o órgão sexual feminino. Escorpião, o intestino grosso, o órgão excretor. E sob a regência de Marte, o órgão sexual masculino. Sagitário, o fígado e as coxas. Aquário, o tornozelo, o calcanhar, o sistema circulatório periférico. E Peixes, o sistema linfático e os pés. Então, a astrologia é uma forma de compreender a realidade. É um idioma. Quando você estuda os signos, você encontra eles em todas as partes da realidade. Quando nós falamos do corpo, nós conseguimos compreender o funcionamento de cada parte do corpo a partir da compreensão dos signos. E quando a gente faz esse estudo, a gente consegue compreender de uma forma mais prática, podendo prevenir doenças, por exemplo, porque nós estaremos entendendo o funcionamento dessa máquina que é o nosso corpo humano.